Graça e paz, boa noite irmãos, boa noite irmãs. Queridos, que Deus abençoe a palavra de hoje, que Deus encha o nosso coração de alegria, que você possa entender e compreender o que Deus quer falar com você nesta noite de quarta-feira. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos o Senhor. Pedimos o Senhor neste momento, que o Senhor, ó Deus, encha nosso coração de sabedoria e que possamos compreender o texto lido, sua explicação e sua reflexão. E não só isso, mas colocar em prática. E se nós já estamos fazendo, que sejamos mais fiéis ainda em fazê-lo. Peço ao Senhor que, ó Deus, toque no coração de todos os que estão ouvindo, todos os que estão vendo. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos. Amém. Jesus conta uma parábola muito bonita. E é uma parábola que traz dois fundamentos. Está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Ele diz assim para mim e para você: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpetos contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, Jesus. Muito obrigada por tua palavra, pela porção lida. Dá-nos entendimento e conhecimento para podermos, ó Deus, praticar a cada dia. Queridos, primeira coisa que eu quero salientar a você, trazer à sua mente, Jesus coloca nesta parábola de dois fundamentos. Ele diz assim que quem ouve as minhas palavras. Então, o alicerce de tudo isto são as palavras do Senhor. Quem ouve as minhas palavras e as edifica, isto é o homem prudente. Aí ele diz: quem ouve as minhas palavras e não as pratica, esse é o insensato. Agora, o que é que diz as palavras de Jesus? É essa questão fundamental, central, que eu quero trazer à mente com você que me ouve nesta noite. O que é as palavras de Jesus? Do que se trata? O que Jesus determina? O que ele nos manda fazer? Segundo as palavras de Jesus, ele diz para nós sermos pessoas que busquem justiça. Uma outra coisa importante que Jesus diz em toda a palavra dele, para que nós venhamos a orar, clamar, insistir com Deus. Existe uma parábola que Jesus fala de um homem que recebe uma visita à noite em sua casa e não tem pão para oferecer a ele. Vai ao vizinho e diz: vizinho, me arrume 2 pães, porque chegou um amigo, uma visita em casa e eu não tenho o que comer. Jesus ensina que se esse teu vizinho disser a você que não, que agora já está deitado, a família está deitada, é para você insistir, porque ou ele vai te atender pela amizade ou pela importunação. Jesus está ensinando eu e você a importuná-lo. Jesus ensina a mim e a você a importunar o Deus que está no céu e a terra.
para que Ele ouça as nossas orações e o nosso clamor. É dessa forma que uma pessoa prudente constrói a sua casa. Pergunto a você que me ouve nessa noite: você tem clamado e orado a Deus? Eu quero que você olhe para você. Pergunte a você: você tem se colocado na presença de Deus? Que horas você tem feito isso? Você tem feito de manhã? Você tem feito à tarde? Você tem feito à noite? As palavras de Jesus também diz: orai incessantemente para não cair em tentação. O homem e a mulher de Deus, ele anda em oração constantemente, mas ele tem os momentos dele parar, entrar no seu quarto e clamar a Deus, fazer as suas petições, os seus agradecimentos. Você tem feito isso em sua vida? É desta forma que Jesus diz que nós vamos construir a nossa casa com um alicerce firme sobre a rocha. Palavras de Jesus. O que mais Jesus diz para nós? Ele nos ensina a ler as Escrituras, porque nós acreditamos que nela está a salvação. Não é isso que o próprio Cristo diz? Imaginais que nas Escrituras falam de mim? Pois então leia, pesquise. Ler a Bíblia, gente, não é só a letra. É você ler, clamar em oração para você entender o que está por detrás da letra. Pessoas que não fazem isso, ele é uma pessoa insensata. Pessoas que não clamam, pessoas que não oram, pessoas que não estudam a sua palavra, é uma pessoa insensata. Ele vai construir a sua casa, e quando a Bíblia diz casa, ela se refere a casa, família, filhos, netos, esposa, marido. Quando ele diz casa, ele quer dizer isto. Se você não construir ela com alicerces fortes em cima da rocha, que é a oração, leitura da palavra e praticar, porque o texto da palavra diz praticar. Jesus é muito enfático e muito claro quando ele diz desta forma: os que ouvem as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Agora, aqueles que ouvem as palavras de Jesus e não as pratica, Jesus está dizendo que ele é comparado a um homem o quê? Insensato. Muitas pessoas não compreendem as outras pessoas. Sabe por quê? Porque ele não ouve as palavras de Jesus. Ele está construindo na areia, construindo o seu entendimento, ele está construindo o seu pensamento cultural, ele está construindo a educação da sua casa, muitas vezes, construindo uma família alicerçada na areia, onde a confiança deles estará somente no dinheiro, na posição social e no sucesso. E não é assim que nós construímos segundo a vontade de Jesus Cristo. E não se engane, gente. Eu vou compartilhar com vocês que me ouvem. Quando um pastor vai à frente do púlpito e fala algo, não tenha dúvida que ele vai alcançar alguém, porque alcança até ele. A palavra que eu digo aqui, gente, serve para mim também. Não é só para vocês que me ouvem, é para mim também. Esta palavra também é para mim. Por isso, eu sei que algumas pessoas serão alcançadas com mais ímpeto, com mais força. Algumas pessoas vão se sentir realmente que não praticam as palavras de Jesus. Pois então, a partir de hoje, que você pratique, que você ore mais, que você clame mais, que você confesse os seus pecados todo dia. Confesse os seus pecados todo dia.
E se você imaginar que não tem pecado, meu irmão, então é porque você está muito longe do seu Criador. Uma outra coisa importante que eu quero compartilhar com vocês. Nem todos são considerados filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que realmente fazem a vontade do Senhor. Os que não fazem são criaturas de Deus. Mas filhos do Senhor são aqueles que realmente aceitam Ele como um Pai e fazem a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa alicerçar a sua casa, a sua família nas palavras de Jesus, praticando-as. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus nosso Senhor, coloco nas tuas mãos a palavra de hoje, começando por mim, Pai, que o Senhor alcance a todos os que estiverem vendo e ouvindo, e que ela surta efeito em nossas vidas. É o que eu lhe peço, Pai querido, em teu nome, Jesus. Amém.